e hoje nós vamos falar sobre foco, tá bom? Quando eu tirei minha CNH, já faz um tempinho. Fazem 17 anos eu tirei a CNH. Irmãos, eu dirigia com todo cuidado, né? Extremamente focado, fica com medo, né? Ainda mais porque quando você tira a CNH, você tem aquela carteirinha provisória. Ou seja, se você piscar, você perdeu. Então eu dirigia muito focado. E eu focava tanto, quando eu vi um buraco na pista, na rua, eu me focava nele para eu não cair no buraco. Porque meu pai já havia avisado, ó, não vai ao buraco, ele tem que balancear o carro, destrói a suspensão, fura pneu. Então eu focava tanto que, adivinha, eu ia diretamente no buraco. Eu não posso cair no buraco, eu não posso. Não pode, pá, foi. Tamanho era meu foco no buraco. Às vezes eu estava dirigindo, focado aqui na pista, né, na rua, e eu vi algum amigo, algum conhecido passando na calçada. Abri o vidro, virava, ia cumprimentar, ou seja, o meu foco perdeu. Automaticamente meu irmão já vinha aqui, ó. Lembro uma vez meu pai puxou o volante e falou: "Você tá louco? Você vai matar seus amigos." Porque do jeito que eu virei para cumprimentar eles, virei o carro junto. Né? Me foquei neles e fui com tudo neles. Né? Seria a despedida dos meus amigos se não fosse meu pai ali, pela graça de Deus. Né? Então, irmãos, ficou claro para mim que todos nós, na verdade, todos nós vamos em direção daquilo que nós nos focamos. Você querendo ou não, aquilo que você está focado é a direção que você vai. Policiais rodoviários, operários que trabalham em rodovia sabem muito bem disso. As pessoas às vezes se focam tanto no cone colorido, na luz colorida, no colete do policial, que literalmente atropela tudo. Atropela os cones, atropela o policial, atropela tudo. Por quê? Porque se focou no cone, se focou na luz. Tem como? Naturalmente, eu e você, nós vamos na direção do ponto em que nós estamos focados. Na vida cotidiana, por exemplo, é muito comum as pessoas, quando têm um problema, elas se focam tanto no problema que elas estão passando, que às vezes as oportunidades passam embaixo do nariz dela. A solução passa embaixo do nariz dela. E ela não vê. Ela não percebe. Por quê? Porque o foco dela está no problema e não na solução do problema. Então, às vezes, tem um problema e você está lá quebrando cabeça, batendo cabeça. Chega alguém do seu lado e fala: "O que está acontecendo?" Você fala: "Não, estou com um problema assim." Ele fala: "Ué, mas é só você fazer isso." Você fala: "Meu Deus, como que eu não percebi isso?" Por que você não percebeu? Porque teu foco era no problema. Então, a sua direção era cada vez dentro do problema. Cada vez estava mais afundada no problema. Você não estava se focando em uma solução para este problema. O ser humano funciona dessa forma. Deus nos criou assim. Você consegue se focar em uma coisa, naquilo que você se foca, você vai em direção a ela. Não é? Eu trouxe um vídeo bem rapidinho para passar para vocês. Tem legenda, mas caso alguém não consiga ler, a cena é simples. É um detetive, ele está numa sala de uma casa e uma pessoa foi assassinada ali e ele tem 3 suspeitos. E ele pergunta para cada um dos suspeitos onde eles estavam na hora do assassinato e ali ele descobre quem foi que assassinou a pessoa. Tá? Passa aí para mim o vídeo. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom.
I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? And action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Pode pausar. Quem tinha visto as 21 alterações assim? Talvez nenhuma, né, meu irmão? Por quê? Porque o teu foco estava no lugar errado. Ou seja, se você tem o foco no lugar errado, as coisas vão passar na frente da sua cara e você não vai ver. Deus não tem me abençoado, será? Ou você não tem se atentado para as bênçãos que Deus tem enviado na tua vida? Eu não tenho oportunidade, será? Se você tem o seu foco errado, o lugar que você vai é errado. Nós vemos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que tiveram focos errados e acabaram muito mal. E outros que tiveram o foco naquilo que realmente importa, nas coisas eternas, coerentes com a palavra. E nós vemos na vida desses a chave para uma vida muito abençoada. Então, se você tem um desejo, e eu creio que você tem, porque senão você não estaria aqui, de viver uma vida abençoada, desenvolver e cuidar de tudo aquilo que Deus tem te confiado, como nós temos aprendido, não é? Os recursos, você deve se focar nas coisas certas, nas coisas que realmente importam, e parar de se distrair com besteira. Você tem que ter o olho fixo em um alvo, focado. Existe grande poder, meus irmãos, quando vocês, quando eu, focamos, temos alvos que são coerentes com a vontade de Deus, que isso é coerente com a nossa fé e com a Bíblia. Abra comigo Filipenses capítulo 3, versículo 12. Diz assim, ó. O apóstolo Paulo aqui está falando. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar esta perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro, me foco, não é? Concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o alvo, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. O que Filipenses 3,12 está nos dizendo aqui? Aquilo que eu aprendi dirigindo um carro. Todos nós somos em direção daquilo que nós estamos focados. Você já fez, por exemplo, tentou fazer uma dieta, aí você fala, não pode, vários alimentos você vai ter que tirar, né? Aí você está na sua casa, ou em qualquer lugar, e você está pensando assim, eu não posso comer chocolate, por exemplo. Não posso comer chocolate. Eu não posso comer chocolate. Da sigla, não posso comer chocolate. Não vou pensar em chocolate. Não, chocolate não. Até o final do dia você vai comer o chocolate.
Você está mais focado em não comer o chocolate do que comer o que você tem que comer. Você vai comer o chocolate. Porque você está toda hora pensando no chocolate. E o teu cérebro, você não controla. Por exemplo, não pensem em um Fusca azul. Você pensou. Entende? A importância de um foco correto. Aqui, então, está falando que onde você se foca é a direção que você vai. O apóstolo Paulo está falando, olha, eu tenho um alvo. Ele tem um alvo estabelecido. Está muito claro o alvo dele. Mas ele diz que ele ainda não alcançou. Qual é o alvo dele? A perfeição. Ele está dizendo a respeito da salvação. O dia em que nós seremos perfeitos, estaremos com Cristo. Então, o alvo dele está compreendendo aqui toda a jornada dele na Terra, tudo que se envolve como cristão, até o momento em que ele será salvo e será perfeito. Então ele falou, tem um alvo, meu alvo está muito claro, é a perfeição, mas eu ainda não alcancei. Mas ele diz, eu prossigo para este alvo. Como que ele prossegue para esse alvo? Eu me concentro todos os meus esforços nisto. Então ele começa fazendo o quê? Concentrando, focando. Na mente dele é aquilo que está lá. É a perfeição, é a salvação que está na mente dele. Ele continua, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Eu prossigo para o alvo. Ele está concentrado ao ponto de não se permitir ser distraído pelas coisas, pelo passado, por situações. Ele não desvia o olhar dele. Ele não diminui o ritmo. Viu aquela frase, enquanto a carruagem passa, os cachorros latem? Tem vários tipos de falar esse ditado. Meu pai falava isso muito. O que ele queria dizer quando ele falava para mim? Samuel, não para. Vai no seu alvo. Deixa, vamos dizer, latir. Deixa falar. Deixa fazer o que quiser. Mantém focado no alvo. Nunca se esqueça do seu alvo. Essa ideia se repete em Hebreus 12. Vou ler aqui para vocês por conta do nosso tempo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mais uma vez, se livrem de tudo que atrapalha, do pecado que te envolve, e corra com perseverança, com os olhos fixos, ou seja, com o foco em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Novamente, foco naquilo que realmente importa. Tamanho foco que você não se deixa distrair, não se permite ser desviado pelas coisas que nos atrapalham na vida e pelo pecado. A Bíblia é muito clara no que ela está falando aqui. Se eu ficar tentando explicar esse versículo, eu vou ficar chovendo num molhado, meus irmãos. Foco sem distrações. Foco no que realmente importa, que é Jesus, sua obra e o reino, sem ficar se distraindo, sem ficar mudando vamos dizer assim, de caminho, sem ficar olhando para trás. Quando você mantém o seu foco fixo em Cristo e naquilo que realmente importa para o reino, além se você tiver esse foco certo, você vai acabar indo para o lugar certo. Um foco certo vai impactar totalmente a tua vida no hoje, e não somente no futuro, quando você chegar lá. Por quê? Imagina ou então relembra, né? Porque provavelmente todo mundo aqui já passou. Você foi tomar uma injeção. Quem já tomou Bezetacil? Levanta a mão. Tem alguns abençoados aí que não passaram pela prova ainda, né?
Bezetacil. O médico fala BZ, você já tá mole. No Tacil, você já deitou no chão, não é? Dói, mas dói. E o problema é que não dói na hora. Você fica lembrando dela uma semana, porque você não senta mais. Não é? Então você tem que tomar a bendita injeção. É confortável? Não é. Dói muito. Chato. Vai ficar doendo depois? Vai ficar doendo depois. Mas por que então você vai tomar essa bendita bezetacil? Porque o teu foco está no lugar certo. Onde está seu foco? Na cura. Você está focado no lugar que você vai chegar. Você vai ser curado quando você tomar aquela injeção. Então, quando você está focado no lugar certo, você encara os desafios aqui de outra forma. A dor vai mudar? Não, a dor não vai mudar. Mas a tua motivação, a forma pela qual você vai passar por essa situação, vai ser totalmente diferente. Porque você vai enxergar propósito, até mesmo na dor. Então, quando você mantém o foco em Cristo e nas coisas do reino, a forma como você encara os desafios da vida, os momentos difíceis da vida, eles mudam. Porque o teu foco mudou a sua perspectiva. A dor vai mudar? Não vai, meu irmão. Vai doer a mesma coisa. Mas a coragem, a força para vencer, a forma que você vai lidar muda totalmente. Situações ficam mais fáceis. Somente porque você colocou o foco no lugar que ele deveria estar. Então fica muito claro que você se concentrar, se focar, não é? Ter um alvo muito claro, se focar nele, é extremamente importante. Não dá para você ser um barco na vida solto à deriva. Você precisa ter um lugar que você vai atracar. Você precisa ter um ponto que você quer chegar. Mas isso vai levantar duas questões para nós. Né? A primeira questão é o que eu me foco na vida, né? Como que eu vou, né, dependendo da situação, do que eu estou passando, eu vou escolher no que eu vou me focar. E tão importante quanto, qual o caminho que eu vou trilhar para isso, para chegar lá? Porque só também, primeiro ponto, você tem que escolher, né? Tem que, onde eu vou me focar? Ah, vou me focar em Jesus? Tudo bem, claro que é em Jesus. Mas isso compreende 1 milhão de coisas. Porque cada momento o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração numa área, numa situação. Então você vai trabalhando seu foco nas situações que Deus vai apresentando para você. E uma vez que você tem o foco de onde você quer chegar, tem um caminho que tem que ser trilhado. Qual vai ser esse caminho? Então eu vou começar aqui, meus irmãos, pela primeira questão, que é onde você quer ir nesse momento? Para onde você quer ir? Para onde o Espírito está te direcionando? Qual é a situação que o Espírito Santo está tocando no teu coração, a área da sua vida que você sabe claramente que você deve mexer? Qual é? Eu vou dar 3 conselhos, meus irmãos, para que vocês possam, nesse processo, estabelecer alvos, estabelecer corretamente. O primeiro não poderia ser diferente. Antes de qualquer coisa, o mais importante é que você ore a Deus. É óbvio? Mas parece que a gente esquece do óbvio, né? Você deve estar em constante oração a Deus. A primeira atitude de um cristão é orar. E não começar a ligar para a lista de contatos dele inteira. Você sabe que você percebe a fé da pessoa quando ela está diante de um problema e você olha as primeiras coisas que ela faz diante daquele problema. Ali ela vai demonstrar onde ela está depositando a fé dela, onde ela está depositando a segurança dela. E a pessoa, quando está passando por um problema, liga para o gerente, para o advogado, para o contador, para o pastor, liga para todo mundo. Aí, de repente, ele lembra, acho que eu vou orar. Agora acho que eu vou orar, né? Não deu nada certo.
Ele estava mais confiante no advogado dele, no contador dele, no gerente da conta dele, estava mais confiante no pastor dele do que o próprio Deus. Ao ponto dele deixar a oração para terceiro, quarto e às vezes nem ora. Pede para os outros orar. Pessoa que ela não ora, ela manda no grupo, orem por mim, estou passando por um problema. Então presta atenção, o que você faz quando as coisas acontecem na tua vida? Porque você vai ver qual que é a ordem de importância que você tem dado a Deus. Então a oração nós devemos ver em primeiro lugar. Infelizmente na vida dos cristãos, porque nós sabemos isso hoje através de pesquisas, a oração ela ocupa, sei lá, o 20º lugar na vida de um cristão. Para a maioria dos cristãos, se você perguntar para ele, quais são as 10 coisas mais importantes que você faz todos os dias? Sei lá, eu almoço, eu vou pro trabalho, isso. Ele vai falar 1 milhão de coisas. Eu assisto um seriado, eu jogo, eu vou com meus amigos. A oração nunca tá. E aí que acontece a oração? A oração para um cristão, meus irmãos, é como o tanque de oxigênio para um mergulhador, sabe? O mergulhador ele é obrigado a levar o tanque. Ó, obrigado. Se ele quiser mergulhar sem o tanque, ele mergulha. Mas até onde ele vai sem o tanque? Você entende? Até onde ele vai? Ele vai ficar sem ar. Não vai conseguir descer nada. Não vai conseguir explorar nada. Não vai conseguir conhecer nada. Tem muito cristão sem ar por aí, que decide mergulhar sem tanque. Decide não orar. E espera dessa forma conhecer Deus. Provérbios 16:13 traz é um livro de sabedoria, né? De conhecimento. Então ele traz para nós um conselho. Diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Seus planos serão bem-sucedidos. Tiago 1:5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Porém, peça com fé, sem duvidar. Ore consagrando seus planos a Deus. E peça sabedoria a Deus. Sabedoria, meus irmãos. Quando você começar a estabelecer foco em alguns alvos, você vai ter que começar a resolver situações que elas vão aparecer. A vida é assim. Problemas vão surgir. E que você vai precisar de uma sabedoria sobrenatural para resolver o problema. E tem gente que precisa de uma sabedoria sobrenatural 2 vezes. Porque tem pessoa que é difícil. A pessoa ela vai resolver um problema, ela sai com 5. A pessoa que ela não consegue nem falar corretamente. Não tem filtro na boca. Vai para resolver, acaba brigando 10 vezes. Deus tem que dar sabedoria, até para a pessoa conseguir escolher a palavra que ela vai usar. Porque não tem um controle da língua. Nós precisamos de sabedoria, meus irmãos. E a Bíblia fala que Deus dá para aquele que pede. Ou seja, está no postinho do céu, está de graça. Só pegar. Por exemplo, olha uma questão que a falta de sabedoria faz nós passarmos constantemente, tá? Geralmente nos meus... Para mim, Toninha, por favor. Quando a gente está conversando com alguém, algum aconselhamento, alguma coisa, é muito claro as pessoas, elas virem, obviamente, com algum problema, mas aquilo que elas julgam ser o problema, e elas falam, não, esse aqui é o meu problema, na verdade, aquilo ali não é o problema dela. Aquilo ali é a consequência do real problema dela. Mas ela julga que aquele é o problema. Por exemplo, se você tem uma dor na coluna, suas costas estão doendo. Seu problema é a dor na coluna? Não. A dor é a consequência de um problema.
Às vezes você tem uma protusão discal, uma hérnia de disco. E ela dá muita dor. Então a dor não é o problema. A dor, ela aponta para um problema. Você pode resolver a dor. Vai lá e mete anti-inflamatório para dentro. Mas resolver a dor não significa resolver o problema. O problema vai voltar. E provavelmente vai voltar mais forte. Você tem que resolver o problema na coluna. E automaticamente as consequências daquele problema vai ser resolvido. Sem você precisar lidar com elas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Teve uma situação uma vez que aconteceu. Um casal de líderes que era namorados. A menina apareceu grávida. Então, obviamente, o pastor chamou eles para conversar, entendeu o que está acontecendo. Eles eram líderes na igreja, a referência, de repente a menina aparece grávida. Como assim? Está acontecendo alguma coisa, nós precisamos conversar, ver como que nós podemos lidar com isso, ajudar e etc. E aí, obviamente, a primeira pergunta é, não, qual que é o problema? O que está acontecendo? O menino respondeu, olha, o problema é, tipo assim, é óbvio, né? Nós fizemos sexo, nós fizemos casamento, e aí engravidou. Esse é o problema. Obviamente esse aí não é o problema. Esse é uma consequência. Claro. Tem que cavar. Então, muitas vezes eu como pastor, um atendimento é mais sobre eu cavar fazendo as perguntas corretas, sendo guiado pelo Espírito Santo, para que a pessoa compreenda de fato o que o Espírito está dizendo para ela ali, ou querendo tratar nela. Então, com as perguntas corretas, sendo guiada ali pelo Espírito, o verdadeiro problema apareceu. O menino contou que eles estavam numa sala assistindo um filme. O clima começou a mudar, você me entende? Ele decidiu sair. E a menina falou, se você sair, quer dizer que você não me ama. Você não gosta de mim. E nosso namoro vai acabar aqui. Então ele cedeu, porque ele realmente amava ela e não queria que o relacionamento acabasse. Então qual é o problema? O problema foi o sexo? Não. O problema é que na concepção daquele rapaz, ser aceito pela namorada era mais importante do que honrar a Deus. Ao ponto dele abrir mão daquilo que é o correto a se fazer. Isso acontece, por exemplo, com as pessoas sobre a opinião dos outros. A opinião dos outros é mais importante na vida de alguns do que aquilo que Deus fala a respeito daquela pessoa. E ela faz coisas para ser aceita por aquele grupo, para que eles tenham uma boa opinião dela, que é contra Deus. Então qual era o problema? Uma idolatria. Ele estava idolatrando aquela namorada. Ela estava ocupando o lugar de Deus na vida dele. Você viu como a situação era mais complicada? Não é simplesmente vocês não podem mais ficar sozinhos juntos. Tudo bem, claro, isso qualquer sabedoria popular vai dizer. Você não pode colocar um ex-alcoólatra dentro do bar. Né? Não facilita. Mas você entende comigo que é um ex-alcoólatra? Porque um alcoólatra que não resolveu o problema central dele, que é o vício, você pode colocar ele a 20 km do bar, ele vai dar um jeito de ir pro bar. Se você não resolver o problema da idolatria do coração desse menino e da menina, eles vão dar um jeito de novo. Então, se fosse só tratar rapidamente, você resolveria ali de forma paliativa uma consequência, não a raiz do problema. E nós fazemos isso constantemente em nossas vidas, tá? A gente fica sempre apagando fogo, mas nunca apaga o incêndio mesmo, de onde está vindo tudo. Então é uma vida só de resolver problema. O problema que você acha que é problema, na verdade, você só está podando o galho de uma árvore, mas você nunca derrubou a árvore. Às vezes o problema é seu orgulho.
Sabe Deus. Não é? Ah, eu tenho um problema. Qual é a situação? Ah, eu quero ter um casamento saudável. E qual é o problema? O problema é o cônjuge. Fácil, né? O que você vai fazer? Separar. Tô orando para Deus preparar o divórcio. Eles não sabem o que isso aconteceu em igreja, irmão. Aí você vai conversar, qual que é o problema? A pessoa ela é tão egoísta e ela sobrecarrega tanto o outro cônjuge que ele tem mudado o comportamento dele para se defender dela ou dele. E aí ele tá, claro, ficando mais frio, se afastando. O problema é o cônjuge. Tá bom? No casamento nunca tem um só culpado, muito difícil, né? Todo mundo tem um pontinho. Mas a pessoa que tá ali achando que é né, a Madre Teresa ou o santo, não consegue perceber que ele tem sido parte ativa do problema. E que não é trocar de marido ou de esposa, porque vai acontecer de novo, porque você não tratou a causa. Você só vai trocar de problema. Ah, qual é o meu problema? Preciso sair das dívidas. Estou afundado em dívida. Tem gente que vive... A pessoa ela ganha R$1.000, ela tem dívida. Ela ganha R$2.000, ela está em dívida. Ela ganha 3.000, ela está em dívida. É incrível. Você já conheceu pessoas assim? O problema é falta de dinheiro, não é? O problema é o seu coração, meu irmão. Você não tem a mínima administração financeira. Ah, eu estou endividado. Qual que é o problema? Meu cartão de crédito. Nossa, meu cartão de crédito, a fatura é pesada. Bom, alguma vez você já foi no shopping e viu um cartão de crédito andando e fazendo compra sozinho? Alguém correndo, segura meu cartão, ele está descontrolado. Meu irmão, vai para o psiquiatra. O problema é você, que não sabe usar um cartão de crédito. Tudo bem, joga fora o cartão de crédito, porque ele facilita. Mas o problema é você. Se você não tratar você, se você não buscar... Aí nós já falamos aqui sobre administração financeira, hein? Pois procura lá no YouTube. Acho que foi semana passada. Então, eu vejo constantemente... Claro que eu me coloco nesse bolo, meu irmão. Não sou perfeito, né? Pessoas gastando tempo e energia focando nos galhos e não na raiz do problema. E isso não... Fazendo dessa forma, você vai lá, você vai se cansar, porque o problema não vai ser resolvido. E o pior, o problema vai ficar cada vez maior. E você cada vez vai ficar mais frustrado, cada vez mais afundado. Por isso que nessa jornada diária e dinâmica de estar estabelecendo focos naquilo que é coerente com a palavra, nós devemos frequentemente orar, consagrando nossos planos a Deus e pedindo sabedoria para resolver os problemas. Sabedoria. Pedindo para que Deus cuide dos nossos planos. Senão você vai cada vez criar mais distração para você mesmo. Você vai criar mais problema para você mesmo. Você vai ser o problema da sua vida. Qual que é o problema? Sou eu. Às vezes você tem que ser sincero bastante para chegar nessa conclusão. O problema é eu. Eu que tenho que mudar. Efésios 3:20 fala: toda a glória seja dada a Deus, seu grandioso poder que atua em nós e é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Jeremias 29:11 diz: diz o Senhor, eu tenho planos de bem e não de mal para vocês, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. Então, você não está sozinho. Deus é o seu maior parceiro na jornada. Ele é o maior interessado. O problema é que muitas vezes você deixa Deus de fora. Deixa Deus de fora. Você quer alguma coisa, você quer alguma coisa. Sabe quando você quer alguma coisa, você não pode contar para sua mãe, por exemplo, seu pai que você vai gastar todo o dinheiro, sei lá, num videogame, porque teu pai vai ficar louco? Tem vezes que a gente quer fazer umas loucuras e fala, nem vou contar para Deus que vai ser não, né? Nem vou trombar o pastor, porque eu quero. Depois volta, né? Volta pro cu da campanha, aparece, porque deu tudo errado, e agora resolveu lembrar de Deus, vou pedir conselho pro pastor, vou orar para Deus me ajudar. Não era mais fácil no início
Você estabeleceu um foco correto, consagrando a Deus seus planos e pedindo sabedoria para Deus? Então, primeiro ore, tá, meu irmão? Ora. Segundo, quando você estabelecer um alvo, estabeleça de forma clara aonde você está chegando, onde você vai colocar seu alvo. Tem que ser claro a visão. Paulo, ele estava claro onde ele quer chegar. Ele falou, quero chegar bem ao ponto de ser salvo. Corri o trecho, guardei minha fé, prossegui para o alvo, em busca da perfeição. Estava muito claro onde ele queria chegar. Ele foi específico ali. Santidade para ser salvo. Além de claro, é importante que você seja realista naquilo que você está se propondo a fazer. E, se possível, é muito bom que você crie uma forma de conseguir medir o seu progresso nessa jornada. Ou seja, mensurável. Você já foi no hospital e o médico falou assim para você, ó, de 0 a 10, qual é a dor que você está sentindo? O médico não faz isso? De 0 a 10, qual que é a sua dor? O que ele está fazendo? Ele está criando uma forma de poder medir a dor. Então você fala 8. Pô, a dor tá grande, mas ainda não está insuportável. Ele vai entender. Fala, ó, 10. Fala, interna. Já mete uma morfina, faz um tramal, porque, ó, tá no limite da dor. Aí você faz o tratamento, você volta lá. E o médico fala, agora, de 0 a 10, quanto tá a sua dor? 4. Progredimos. Progredimos. É uma forma de você conseguir mensurar o quanto você tem avançado. Isso, por exemplo, a dor tem número de dor? Não tem, mas ele criou uma escala ali. Você pode colocar números em sentimentos, por exemplo. Porque tem coisa que é mais fácil, né? O dia você não precisa, o dia tem dia, então você conta os dias e você tem ali uma escala. Por exemplo, eu quero aumentar o tanto que eu treino por semana. Quanto você treinava? Eu treinava uma vez por semana. É fácil, você está indo 2, 3 vezes, pronto, você aumentou, tá fácil medir o seu progresso. Vai ter algumas coisas que são mais difíceis, por exemplo, emoções. Você pode fazer uma escala de 0 a 10. Porque se você não conseguir medir o seu avanço, meu irmão, como que você vai conseguir saber se você está tendo sucesso ou não em alcançar aquilo que você está focado? Você não vai conseguir. Você tem que ser específico. Às vezes as pessoas me encontram e falam, pastor, eu quero ser um cristão melhor. Falo, como assim? Melhor em quê? O cristão compreende uma série de coisas que você precisa ir trabalhando ao longo da sua vida. O que o Espírito está te incomodando agora, ao ponto de você falar que você quer ser melhor? Eu quero orar mais. Eu oro muito pouco. Então, você precisa orar mais. É isso que você precisa melhorar? Não dá para você ser mais específico? A partir de amanhã eu vou começar a separar 10 minutos todos os dias para orar. Olha que maravilha. Agora ele tem um foco claro da onde ele quer chegar. E ele consegue medir isso, porque ele colocou um tempo. Eu vou orar 10 minutos todos os dias. Então, se não chegou ao final da semana, ele não conseguiu orar 2 dias, ele sabe que ele não está tendo sucesso naquilo que ele colocou para ele. Clareza, irmão. Às vezes eu vou em reunião. Recentemente eu acompanhei uma reunião de um grupo missionário. 2 horas de reunião. Aí terminou a reunião, o que ficou decidido? Nada. Porque tipo assim, o que decidiu, né? A gente precisa melhorar essa parte, melhorar isso, melhorar aquilo. É muito amplo. É igual chegar e falar, precisa melhorar a recepção da igreja. Não, como assim? Tem que ser específico. Terminou a reunião, nós vamos nos encontrar toda quarta-feira para nós levantarmos os problemas e fazer a solução para cada um desses problemas. Ok, agora você tem um alvo específico. Você está me entendendo? A gente costuma deixar um negócio aberto e a gente não faz nada. Né? Irmão, seja realista. Pessoa que está empolgada, sai de um culto empolgado, de uma campanha empolgada, ela não tem o hábito de oração, mas ela decide ali fazer uma promessa para Deus que ela vai orar todo dia 1 hora. Olha pra minha cara, meu irmão. Você não vai.
E não precisa ser um gênio para descobrir. Você não tem esse hábito, você não tem o costume. Você não vai do dia para a noite conseguir ser consistente em 1 hora de oração. Seja realista. Você ora 0, meu irmão. Quer dizer que se você orar 1 minuto, você já está 100%. Então estabelece ali 5 minutos, por exemplo, de oração. Seja realista. Constantemente eu encontro cristãos que estão frustrados. Por quê? Deus fez alguma coisa? Não, eles colocaram para eles metas irreais. Aí eles se frustram porque eles não conseguem orar 1 hora todo dia, porque não conseguem jejuar 1 mês inteiro, fazer um jejum de Daniel, 28 dias. Tá toda hora frustrado. Claro, você fica inventando umas modas, cara. Seja realista. E de passinho em passinho você vai chegar onde o Espírito está te apontando, porque ele vai te capacitar para isso. Mas Deus fez o corpo humano de tal forma que nós vamos em processos. Então, seja específico, seja realista e dê um jeito de medir o seu progresso. Não é? A Bíblia fala que nós temos que fazer tudo com excelência e que nós devemos ter ordem e decência. Ou seja, ficar levando com a barriga, irmão, viver a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para o cristão isso não existe, tá? O cristão ele faz as coisas com ordem, decência e com excelência. Até porque se você está nessa vida e o teu destino, o teu foco é o nada, você vai chegar em nada. Então, ore, né? Escolha um alvo com esses 3 aspectos que eu aconselhei. E por último, não menos importante, obviamente, aquilo que você tem se focado e se dedicado como centro, né, da sua vida naquele momento, quando eu digo centro, o alvo, a prioridade ali, obviamente tem que ser algo bíblico, né, meu irmão? Algo coerente com a sua fé. Né? Tá de acordo com a palavra de Deus, isso que você está buscando? Vai trazer prejuízo ao próximo? É coerente com a fé cristã? Senão você vai ficar igual a mulher lá, ou o marido que está orando para Deus preparar um divórcio para ela. E isso acontece, viu? Os pessoas ainda vêm pedir oração para o pastor orar para ela divorciar. E não estou falando aqui de caso de violência, abuso, nada disso. É incompatibilidade de gêneros, né? Porque agora agora faz um tempo, né? Inventaram esse termo que ele engloba tudo. Ué. Tem pessoa que está dentro da igreja e ela está orando, tendo um alvo que não tem nada a ver com a Bíblia, totalmente incoerente. Ela está aqui buscando uma condição financeira melhor, não simplesmente para ter uma qualidade de vida melhor, para ter mais segurança, para poder cuidar dos filhos e poder ser mais ativo e ofertante e generoso na obra. Ela está pedindo para Deus dinheiro para ela continuar sendo uma bela de uma egoísta gananciosa, ou um egoísta ganancioso. Totalmente incoerente com a palavra. Tanto que o Tiago fala para nós, né? Tiago 4:3, né? Vocês não recebem porque não pedem. Você não ora. E quando ora, não recebe porque ora errado. Vocês oram somente a respeito daquilo que dá prazer para vocês. Sempre uma oração egoísta, né? Então, irmão, onde você quer estabelecer esse alvo, ore antes de se focar em algo. Ore antes. Consagrou a Deus seus planos, pediu sabedoria, aí sim estabeleça o alvo que você vai trabalhar agora, que você vai se desenvolver agora. E obviamente esse alvo tem que ser bíblico. Beleza, você sabe onde você quer chegar, né? Tem um foco no que você vai trabalhar nesse momento. Mas qual é o caminho que você vai, né, trilhar para chegar lá? Como é que você vai fazer isso? O ponto é onde você está hoje. Quando você usa o GPS, qual é a primeira coisa que o GPS faz? Ele identifica onde você está. Porque dependendo de onde você está, vai ser outro caminho, outra rota, vai mudar tudo.
Então você precisa saber onde que você está hoje. Onde a sua alma está, meu irmão. Onde a sua alma está agora? Em que lugar? A tua alma está num lugar onde leitura da palavra, oração não fazem parte do seu dia? É esse lugar que você se encontra? Você se encontra num lugar que você está endividado financeiramente, sem controle, precisando saber administrar melhor os recursos financeiros que Deus tem te entregado? É nesse lugar que você se encontra? A sua alma se encontra hoje dominada? Dominada pelas suas emoções, pela tua falta de sabedoria, dominada pela inveja, pela raiva, dominada por vícios. Você está escravo de falsos deuses. Você está num lugar onde você é triste, melancólico, depressivo. Onde você está hoje? Qual é o lugar que a tua alma está? Porque dependendo do lugar, irmão, a jornada vai ser diferente. A jornada vai ser diferente. É importante você fazer essa reflexão. Nós não começamos uma restauração de um viciado da mesma forma de uma pessoa que está depressiva. São situações diferentes, requer cuidados diferentes. Deus vai dar formas diferentes. Senão você não vai chegar lá nunca, meu irmão. Eu sei que não é fácil porque tem áreas das nossas vidas, situações que a gente simplesmente não quer pensar. Porque às vezes você já desistiu dessa área. Uma área de vergonha para você, uma área que você já se frustrou demais, você já se machucou e você simplesmente fechou a porta desse cômodo aí no seu coração e você não quer mais visitar. Mas é esse que é o problema, meu irmão. Você tem que resolver esse problema. Porque o que você está lidando agora são consequências desse quarto aí que você não quer visitar mais. Você precisa encarar a realidade de onde tua alma está. A situação que você está. Tem pessoa que ela tá doente, ela não quer ir no médico. Tá morrendo em casa, não quer ir no médico. Se você não for buscar o diagnóstico do que você tem, como é que você vai buscar a restauração da sua saúde? Como é que você vai saber qual remédio você vai usar? Como é que um médico vai poder dar um tratamento para você? Primeiro tem que descobrir onde a tua saúde está, qual é o estado que ela se encontra. Se você não refletir onde a sua alma está, como é que você vai iniciar uma jornada de restauração, meu irmão? Você mesmo está fechando a porta por onde Deus poderia operar na sua vida. E, meus irmãos, eu quero aqui para a conclusão. Tem pessoas dentro da igreja que elas são pessoas hiper espirituais, elas espiritualizam tudo. Então tudo é 100% espiritual. Deus vai fazer acontecer, as coisas vão acontecer, tudo que não dá certo, qualquer problema é o diabo, sempre é o diabo. O problema nunca é com ela, nunca é o erro dela, o diabo está se levantando, é um levante do inferno contra a minha vida. Deus vai dar um jeito, Deus vai mandar um anjo. Poxa, é claro, Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quiser, da forma que Ele bem entender. E, é claro, nós temos um inimigo mortal que procura ceifar nossas almas e destruir nossa vida todos os dias. Mas a pessoa que age dessa forma, no final, o que ela está fazendo? Ela está se isentando de qualquer responsabilidade e compromisso. Colocando toda a culpa no diabo e todo o que ela tem que fazer sobre Deus. E ela só fica em berço esplêndido, esperando as coisas acontecerem. A Bíblia é muito clara para falar a respeito de que Deus sim faz o que Ele tem que fazer, mas nós temos a nossa parte no processo. Você tem responsabilidades e compromissos. Você deve se esforçar pelo teu crescimento espiritual, pela tua santidade. Você deve se desenvolver e desenvolver tua salvação. Não é? 2 Tessalonicenses 3,10 diz assim, quando ainda estávamos com vocês, ordenamos, quem não quiser trabalhar também não coma. O pastor Gil falou, não quer trabalhar, não vai comer. Estava espiritualizando, eles estavam esperando a volta de Jesus. Não precisa fazer mais nada. As coisas vão acontecer.
Espiritualizou tudo. Aí precisou, o pastor chegar e falar, não quer trabalhar? Também não vai comer. Morre de fome também. Irmão, tem o espiritual, aquilo que Deus faz, tem os planos malignos contra a nossa vida, mas tem, né, o teu coração pecaminoso, tem a tua natureza, tem as suas responsabilidades. Faça a sua parte. Seja um bom administrador, uma boa administradora dos recursos que Deus tem te entregado. Não é isso que nós estamos vendo há 5 semanas? Deus tem te confiado tantas coisas. Administre isso corretamente e com sabedoria. Começando pela sua própria vida, que talvez seja o recurso mais valioso que Deus te entregou. Sua vida. Cuide da sua vida. Seja sábio em colocar foco na sua vida. Para de perder tempo, para de se distrair. Tem gente que está na igreja há 10 anos. E tudo que faz é esquentar banco. Irmão, você acha que Deus te chamou para isso? Não coloca um foco, não desenvolve um talento, não desenvolve um dom. Não fala da palavra, não faz o ID, não faz discípulo, não faz nada. Resumiu a vida cristã em bater cartão de domingo na igreja. Irmão, o cristianismo não é um clube, não. Nós estamos falando do maior movimento que existe sobre a face da terra. A igreja é dinâmica, é um organismo vivo. Nós avançamos. Nós ganhamos territórios. Nós trazemos o reino dos céus para esta realidade. Nós somos embaixadores. Nós somos agentes transformadores nesse mundo de caos. Ou seja, Deus te abençoou com recursos maravilhosos. Sua vida, seu dinheiro, seu tempo, seus dons, seus talentos, tudo. Para que você cumpra o propósito de Deus sobre a face da terra. E você está 10 anos, 5 anos sentado no banco da igreja. É triste porque você está vivendo e vai continuar vivendo sempre à margem daquilo que você poderia viver um dia. Você é uma Ferrari andando numa via 60 por hora. Você tem um potencial dentro de você de andar a 500 por hora. Mas você se convenceu que você tem que ficar aqui sentado. A Bíblia em nenhum momento apoia isso, meus irmãos. Pelo contrário, a promessa para todos os cristãos é ide, fazei discípulos. A Bíblia manda você, vai. Amém? Vamos refletir e praticar? Se o seu foco estiver longe de Deus, o seu destino também estará longe de Deus. Parece óbvio, né? 2. Ore pedindo sabedoria para estabelecer o seu alvo e consagre todos os seus planos a Deus. E 3. Como você irá iniciar um processo de restauração na sua vida espiritual? Se não for sincero e realista a respeito do lugar que, quando eu coloquei ela ali, seria a sua alma, né? Se referindo à sua alma, em que a sua alma se encontra hoje. Então, meus irmãos, eu espero que vocês de fato reflitam e pratiquem os pontos. Porque sem refletir, sem praticar, adivinha? Você só vai ficar mais inchado com informação, mas não vai ter transformação nenhuma na sua vida. O milagre ocorre na prática, meu irmão. O milagre ocorre na prática. Eu gostaria nesse momento de orar. Mas antes de eu orar, ou de nós orarmos, eu quero que você ore. Você ore por você. Você ore pela sua família, você ore pela sua vida, você ore para essa igreja, ore a respeito de tudo isso que nós conversamos e do que o Espírito Santo te incomodou essa manhã. Você pode orar sentado, ajoelhado, em pé, mas é importante que você ore.